Fala comigo, torcedor do cabuloso, vitória gigante aí pra cima do Flamengo, né? 2-1 de virada, uma partida ali onde o Cruzeiro mostrou resiliência, foi pro segundo tempo ali, o Arthur Jorge mostrou, né, o seu poder ali de conseguir consertar, enxergar erros na partida e fez ali o Cruzeiro voltar muito melhor para a segunda etapa, amassando o Flamengo, conseguindo uma vitória e atrapalhando e frustrando muitos flamenguistas, né? Se por um lado a gente passou por isso aí no meio da semana com a Libertadores, tenho certeza que por outro lado está sendo dolorido também, porque isso aí pode custar o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, né? O Cruzeiro fez sua parte, venceu em casa como tinha que ser e agora chega grande pro confronto aí com o Atlético Mineiro, né? Nesse jogo também decisivo pela Copa do Brasil. Vamos reagir o que a mídia trouxe aí, depois então a gente volta para debater um pouco mais sobre essa partida. Mari Pereira, da vitória de virada do Cruzeiro em cima do Flamengo, realmente no último lance, no último segundo, com o Matheus Pereira. Tudo bem, Bruno? Tudo. Um beijo para você, para o Jean, para o Birner, Prats, fã de esportes. Pois é, num determinado momento, muito parecido com o que a gente viu, né, de Libertadores, um primeiro tempo absoluto do Flamengo, para um início de segundo tempo do Cruzeiro. Só que dessa vez o Cruzeiro sustentou, né? Teve a queda do Flamengo, é bem verdade, mas o volume ofensivo do Cruzeiro na segunda etapa é uma coisa surpreendente, assim. A equipe que não viu a cor da bola no primeiro tempo, no momento teve ali as suas oportunidades no início do jogo, até o Caio Jorge recebendo, né, por dentro, mas depois só deu o Flamengo um nível muito alto de futebol. Acho que se a gente olhar para a individualidade, quase todo mundo ali, né, muito próximo do seu 100%, Pulgar muito bem, e hoje a Arrascaeta e o Paquetá juntos novamente, o Pedro que marca, enfim, primeiro tempo absoluto do Flamengo, mas aí depois, um segundo tempo, que o Cruzeiro consegue tirar a bola da equipe rubro-negra e aí consegue pressionar. É claro que o 2-1 é uma infelicidade, porque a bola desvia no Léo Ortiz e entra, mas o Cruzeiro já estava buscando essa virada já há um tempo. A gente ainda com as imagens do primeiro tempo, vimos que o Pedro teve uma grande chance, desperdiçou. Na segunda, ele não desperdiçou, fez então assim o seu 15º gol no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição. Tudo isso ainda no primeiro tempo, hein, Pratos? Bastante movimentado e grandes chances rubro-negras. Agora já as imagens do segundo tempo com o empate do Arroio para o Cruzeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite quem nos acompanha, os companheiros, a Mari também, ao fã de esporte. A vitória do Cruzeiro fica mais expressiva, até pelo que falou a Mari, em relação ao domínio do Flamengo no primeiro tempo, né? Virar contra o Flamengo em qualquer situação já merece, assim, um respeito grande. Você passa um recado forte. Pelo que foi o primeiro tempo do Flamengo dominando amplamente as ações, a virada do Cruzeiro fica ainda assim mais simbólica, porque o time saiu de um jogo que ele estava completamente dominado, a marcação mais à frente não funcionou. Não foi o Cruzeiro que nós vimos na quarta-feira no Maracanã, encurralado, sem sair da defesa no primeiro tempo. Foi um Cruzeiro que tentou marcar mais à frente, mas não conseguia marcar. O Flamengo saía trocando passes de pé em pé, os jogadores se aproximando, muito espaço para o Flamengo jogar, quando esperava uma primeira pressão, uma primeira linha de marcação do Cruzeiro. O primeiro tempo se desenhou para o Flamengo ter feito o primeiro gol como fez e ter feito mais gols. Não fez, Bruno. O segundo tempo mudou completamente. O Flamengo criou chance, é verdade. E o Pedro, que fez um gol, perdeu 2. Foi. Ele perdeu um no primeiro tempo e perde o do segundo tempo, logo depois do Cruzeiro empatar o jogo. Era uma bola ali para o Flamengo, talvez, ter a vantagem de novo no placar. Mas é outra partida. O Cruzeiro acertou a marcação no segundo tempo, marcou muito melhor, roubou a bola muito mais vezes, mais à frente. E de pressionar também, foi premiado com um gol no final, que garante a vitória do Cruzeiro e complica um pouco mais para o Flamengo em relação a brigar pelo título brasileiro. É o lance que a gente está vendo agora e tem ainda o desvio ali do Léo Ortiz, certo, Jean? É isso. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Mari, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim, primeiro a gente tem muitas semelhanças em relação aos outros jogos, né? Então, em relação ao jogo do Maracanã, embora o Prats tenha dito, e de fato foi diferente a maneira como o Cruzeiro jogou, mas foi um primeiro tempo de domínio do Flamengo, talvez não tanto, mas foi um primeiro tempo em que o Flamengo foi melhor mais uma vez. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar.
Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, Jean? Positivas. Aliás, eu incluiria o gol do Arroio, muito parecido com o gol do jogo de ida da Libertadores. A mesma vítima no chão, inclusive, né? A mesma vítima no chão, só foi do lado diferente, né? No gol diferente, mas a maneira como ele faz o gol acaba sendo muito parecida. Então, assim, 3 grandes jogos e acho que uma demonstração de força do Cruzeiro. Independentemente da vitória, quer dizer, tivesse terminado empatado o jogo, seria uma demonstração de força do Cruzeiro, porque ele pega o Flamengo em 3 jogos. E agora a gente pode dizer, né, ganha um, perde o outro e empata o outro, mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse empatado e não vencido hoje, fez 3 jogos muito bons contra aquele que tem o melhor elenco do Brasil, que está jogando no momento o melhor futebol. Então é um Cruzeiro que acho que sai muito confiante para a disputa da Copa do Brasil e mesmo para o brasileiro, para de repente ficar na 3ª colocação, já que nos parece que os 2 primeiros colocados vão ficar mesmo entre Flamengo e Palmeiras. Nesse momento, Birner, o Cruzeiro então é o 5º colocado. Amanhã de manhã, neste domingo de manhã, quando você abrir ali a sua página do Caderno Esportivo, certo? Do jornal? Sim. Assistindo ao Globo Rural no domingo de manhã. Aí já era muito cedo pra mim. Pra você é mesmo. Pode ser o Viva Sertanejo, então, do Daniel, que também é muito bom. Aí é o seguinte, ó. Aí não é questão de ser cedo, talvez seja o gênero musical que Não, porque é logo depois, é logo a programação, é logo na sequência da programação. Matutina da Platinada. Perfeito. Bom, é o 5º colocado o Cruzeiro com 39 pontos. O Fluminense tem 41, foi a 41 com a vitória. O Paranaense também tem 41. E aí o Flamengo fica com 45, o Palmeiras com 48, que joga neste domingo contra o Vasco. Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Mari, Jean. Boa noite ao Prates, aos fãs do esporte. Se nada estranho acontecer, futebol, essas coisas estranhas às vezes acontecem, nos pontos corridos elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em 3º lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível, o Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro, já fazendo uma comparação. O Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, aqui na derrota do Cruzeiro pro Flamengo, inclusive no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Então, pelo menos essa atuação... Então tá aí, né, torcedor do Cabuloso, esse foi o corte que a gente separou, um corte excepcional, afinal, o Cabuloso vence o Flamengo dentro de casa. A gente queria que isso tivesse acontecido no meio da semana, né, tivesse vencido aí também no jogo de ida, no primeiro jogo da Libertadores, mas cara, futebol é muito ingrato, né? Então, assim, hoje o Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo, assim como aconteceu no Maracanã, né? Voltou ali, conseguiu o gol e continuou ali batendo na tecla até virar o resultado, né? No Maracanã, o Cruzeiro até voltou melhor, fez o gol, poderia ter virado, mas é aquilo, né, cara? Futebol, às vezes, uma bola que não entra toma totalmente outro sentido a partida, né? Mas importante é erguer a cabeça, né? Acabou essa sequência de jogos com o Flamengo aí
da melhor forma possível, conseguindo uma vitória, pensando ainda na moral para chegar para jogar e decidir a vaga da semifinal na Copa do Brasil, né? Vai jogar as quartas de finais contra o Atlético Mineiro, um jogo também que deve movimentar bastante aí as torcidas, Minas como um todo aí, né? Um clássico aí bem grande, bem pesado, mas o Cabuloso chega grande, cara, chega grande, enquanto o Atlético empatou aí com um fraco time do Internacional, que tá brigando para não cair, o Cruzeiro pegou o Flamengo aí, cara, e mostrou que tem forças para brigar por esse título aí da Copa do Brasil e vai ser um dos favoritos, né? Mas o corte tá aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram por aqui até agora, deixa o like, vou pedir a vocês para dar uma olhadinha, ver se vocês estão inscritos nesse canal aqui, é um canal novo, reserva, que a gente fez aqui, né? Para trazer outros debates, assuntos aí diferentes, então vê se vocês estão inscritos, dá essa moral de se inscrever e até um próximo vídeo.